Olá, começa o nosso conteúdo dessa quinta-feira, dia 20/8, né? E hoje nós vamos começar aqui com o conteúdo de ciências, né? Na live da terça-feira a gente comentou algumas coisas sobre o sistema excretor, né? Vamos entender algumas características, sua funcionalidade e quais que são os órgãos que pertencem a esse sistema, tá? E hoje nós vamos fazer atividades também do Aprendendo Mais, né? Ler um pequeno texto lá falando sobre hemodiálise. Nós vamos fazer também a atividade do Antes de Seguir e a atividade do Já Aprendi, tá? Acompanhe no seu livro didático da página 122 até a página 129, tá bom, pessoal? Vou ressaltar as partes mais importantes aqui da nossa leitura e você, né, por gentileza, leia todo o conteúdo aí, tá, do sistema excretor. Não deixe de ler, tá bom? Nós vamos entender aqui, né, como que a gente mantém a composição dos líquidos corporais, tá? Quem tem a função de organizar todos esses líquidos é o sistema excretor. Ele vai controlar a quantidade de água e dos sais nos líquidos do corpo, tá? E também elimina resíduos que podem ser tóxicos se ficarem acumulados no nosso organismo. Tá? Vamos lá. Aqui nós vamos ter uma ilustração dos órgãos que compõem esse sistema. Os rins, uréteres, bexiga e uretra. Representação do sistema excretor nos seres humanos, tá? Como sempre, as cores são artificiais aqui. Todo o sangue do corpo passa continuamente pelos rins. No interior de cada rim existem estruturas especializadas em retirar substâncias tóxicas ou que estão em excesso no sangue. Por isso que o rim é um órgão muito importante, né? Enquanto circula o corpo, o sangue recolhe os resíduos produzidos nas células. Ao chegar nos rins, o sangue é filtrado. Os resíduos da parte da água e outros materiais saem do sangue e vão constituir a urina. E o restante volta a circular pelo nosso corpo. A urina é produzida o tempo todo. Depois de ser produzida, ela sai nos rins nos dois tubos, um à direita e o outro à esquerda, chamados uréteres. Cada uréter conduz a urina até a bexiga, um órgão muscular oco em que a urina fica armazenada até atingir determinada quantidade. Quando a bexiga está cheia, a pessoa sente vontade de urinar. A urina sai do corpo pela uretra. Nas meninas, a uretra se abre em um orifício localizado antes da vagina. E nos meninos, ele está, né, na extremidade do pênis, tá? A quantidade de urina que a pessoa produz depende da quantidade de água que ela vai beber, a atividade do corpo e a temperatura do ambiente. Quando estão os dias mais quentes, a gente consome muito mais água. Igual hoje é um dia quente, está abafado, então a gente acaba consumindo muito mais água do que o natural, né? E também, quando uma pessoa está em repouso, bebe bastante água, essa água passa para o intestino e para os vasos sanguíneos. O sangue chega ao rim e depois é filtrado, como eu já falei aqui para vocês, tá? Então, assim, gente, beber muita água, você vai ter muita saúde, não vai ter problema nos rins, nem na sua urina. Quanto for menor a quantidade de água, você vai ter uma urina com cor forte, né, o cheiro forte. Então, fique atento a esses sinais, tá? Como eu falei que quando a pessoa está fazendo as atividades físicas ou está fazendo exercício, ela consome muito mais água porque ela vai transpirar também, né? Aquele suor que é liberado na pele ajuda a refrescar o corpo. Como parte da água que a pessoa bebeu é eliminado pelo suor e a quantidade da urina tende-se a diminuir. Tem até aqui uma foto, né, de um aluno bebendo bastante água para manter a urina clara e abundante. E é importante para proteger a saúde dos rins, tá? Pessoal, no Aprendendo Mais de hoje, nós vamos entender como que quando os rins não funcionam, o que acontece com essas pessoas, né? Que são pacientes que vão para a função que os rins estão prejudicados e existe um tratamento de hemodiálise. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar desse tratamento. E nós vamos aprender mais aqui no texto aqui dessa parte do Aprendendo Mais, da página 123, tá? É um texto muito pequeno, tá? Então você vai ler o que é hemodiálise, como que ela funciona, né?
Tem até a foto de uma paciente sendo submetida à hemodiálise aqui, né? E quanto tempo o paciente necessita ficar na máquina para fazer a hemodiálise? A hemodiálise vai ser uma máquina que vai fazer essa função que o rins faz, de filtrar todo o sangue, né? Então, quando a pessoa tem esse problema nos rins e os rins dela não funcionam mais, ela precisa de ir fazer esse tratamento aí, tá? E, pessoal, temos duas questões para vocês responderem de acordo com esse texto aqui, ó. Questão 1 e a 2, super tranquilo. Se não couber aí no seu livro didático, pode responder também no caderno da disciplina, tá? Pessoal, no pensando sobre e na ponta do lápis aqui, nós não vamos fazer, tá? São conteúdos que nós podemos colocar para fazer mais adiante, quando as aulas presenciais voltarem. Então, você vai marcar aí que esse conteúdo nós não vamos fazer aqui nas nossas aulas gravadas, tá bom? Que é ler esses dois textinhos aí. Mas as atividades do antes de seguir e do já aprendi, na página 126 até a página 129, você vai fazer como sua atividade de conclusão desse capítulo 4 aqui, né? E aproveitando uma pequena revisão para a nossa prova de parcial que vai acontecer na quarta-feira que vem de ciências, tá? Então não deixe de fazer suas atividades, tá? Não deixe de assistir o vídeo e ler os textos aqui, tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição na live aí pra gente esclarecer todo o conteúdo de dúvidas, tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula de hoje. Boa tarde, começa o nosso conteúdo de língua portuguesa dessa quinta-feira, tá? Hoje nós vamos trabalhar lá o estudo da língua, os pronomes demonstrativos, o que é esse pronome e onde que nós vamos usar esse pronome. Nós vamos ter uma atividade muito fácil, né, para relacionar esse assunto à atividade. E nós vamos ter aqui as primeiras orientações da nossa produção de texto, né? Vai ter a parte 1 aqui e logo no final do capítulo a parte 2, tá? Então, eu vou te orientar aqui como que você vai fazer essa produção de texto, tá? Nesse capítulo 5, nós estamos trabalhando o gênero textual reportagem. Sim, reportagem. Aprendemos a identificar o que é uma reportagem, onde que a gente pode, né, encontrar um texto falando, né, mostrando essa característica desse gênero, tá? Como que se dá a escrita desse texto. Pois bem, nós vamos fazer... Aqui no livro está pedindo para a gente fazer com um grupo de 4 alunos, só que aí nós vamos dividir a turma em 4 grupos. Só que sabemos que nessa distância é difícil os trabalhos em grupo. O que você vai fazer? Vai fazer de forma individual. Nesse momento que eles estão pedindo para a gente fazer uma entrevista com as pessoas da escola, né? Também é difícil a gente conseguir fazer isso. Então, você vai elaborar uma reportagem com um assunto que vai envolver a escola. Uma dica que eu dou para vocês é a escola, né, diante da pandemia, como será o retorno das aulas, né? Você pode pesquisar sobre isso, né? O que você pode construir sua opinião baseada nisso. Então, você vai seguir algumas diretrizes aqui da página 160. Galerinha, não esqueça, nós estamos adaptando essa atividade aqui, tá? Então, você vai... De repente aqui também tá te pedindo para falar sobre consumir alimentos saudáveis, né? Como que a escola pode contribuir para esse hábito, de maneira que o uso de novas tecnologias, né, que a gente tem vivido para o aprendizado dos alunos na escola. Então você pode falar como que as aulas remotas, ela aconteceu de uma forma rápida e é o que os alunos têm, né, de recurso hoje para aprender, né? Como que a rede social pode influenciar no aprendizado. Então, eu queria que você tivesse um olhar voltado para isso, tá? Nós não vamos entrevistar ninguém da escola, porque não tem como ir lá ou então ligar para fazer esse tipo de coisa. Você vai fazer uma reportagem, né? E depois nós vamos até enviar lá no grupo da escola para as pessoas lerem e comentarem a nossa reportagem, beleza? Mas até então você vai fazer uma reportagem voltada para esse assunto, tá? E de forma individual. Aqui é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é o quê? Você vai organizar suas ideias e colocar aí no seu caderno de língua portuguesa o que você quer fazer, o que você quer comentar. E depois nós vamos para o segundo passo no final do capítulo para finalizar a estrutura do texto, beleza?
É basicamente igual aquele texto que nós fizemos do artigo científico. Primeiro a gente discutiu, refletiu sobre o que a gente queria escrever, depois a gente pesquisou e, por fim, concluímos essa produção de texto. Beleza, pessoal? Então tá. E hoje nós vamos falar também sobre os pronomes demonstrativos. Inclusive nessa tirinha aqui, né, tem um exemplo disso. Elaine, por favor, me empresta essa revista quando terminar a sua leitura? Esse jornal aqui é de ontem e aquele lá na outra mesa é da semana passada. Vem algumas perguntas aqui relacionadas à tirinha. Eu vou te explicar aqui, ó. As palavras aquele, esse e este são pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos determinam a posição dos objetos e dos seres no espaço em relação à pessoa que fala. Então, esse pronome ele vai te orientar qual é o lugar dos objetos e das pessoas, né, estão localizados aí no espaço em relação da pessoa que está comunicando com você no texto, tá? Essas palavras são dadas ao nome de pronomes demonstrativos, tá bom? Temos algumas atividades aqui para ser feita aqui na página 161, tá? Então você faz elas baseado nessas informações. E na página 162 tem pronomes demonstrativos variando, né, de acordo com a pessoa que está falando, né? Muito interessante esse quadrinho aqui, então você leia, né, na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa. Então ele vai sofrer aquela variação, tá? E aí também tem mais uma questão aqui para você fazer, tá? Pessoal, só essas duas paginazinhas aí, 61 e 62. E você organizar e pensar no tema da sua produção textual, tá bom? Inclusive, gente, na aula de língua portuguesa hoje, logo depois desse meu vídeo, nós vamos ter um apoio, sim, um apoio da nossa querida Joana Dias, que vem trazendo uma aula fantástica de pontuação. Pontuação é algo que vai cair na nossa avaliação parcial, então preste atenção na aula. Quando eu terminar o meu vídeo aqui, vai começar o vídeo da Joana. Não deixe de assistir e não deixe suas atividades acumularem, viu, pessoal? Conto com vocês. E, Joana, obrigado pelo apoio de hoje, hein? Seu vídeo ficou 10. Assistam aí, galera. Até a nossa próxima aula de matemática com outra surpresa. Oi, turma! Hoje nós vamos aprender o português e a importância da pontuação. Os 4 pontos que eu vou falar hoje serão o ponto final, a vírgula, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos começar com o ponto de interrogação. O ponto de interrogação te deixa uma pessoa que não confia em si mesma, uma insegura, como na frase: eu sou bonita? Será que sou bonita? Será que não sou? Será que sou feia? Já o ponto de exclamação te torna uma pessoa confiante, uma pessoa que super acredita em si mesma, como na frase: eu sou bonita. Sim, com certeza, eu sou bonita. Vamos agora para a vírgula. A vírgula, o que a vírgula faz? Bom, digamos que a vírgula pode salvar uma vida, como na frase: vamos comer mãe. Opa, peraí, vamos comer mãe? Mas que frase estranha. Não seria vamos comer mãe? Outro exemplo de todas as pontuações são o seguinte: com o ponto final na frase estou atrasado, fica estou atrasado. Pois é, com certeza eu estou atrasado, eu sei disso. Já o ponto de exclamação faz com que você tenha acabado de perceber, você está surpreso. Estou atrasado! Meu Deus, eu estou atrasado! No ponto de interrogação, te dá aquela dúvida, você não sabe bem se está. Estou atrasado? Será que eu estou atrasado?
Viram só como o ponto pode mudar completamente uma frase? Esse foi o nosso vídeo falando sobre a importância dos pontos. Tchau! Começa o nosso conteúdo de matemática dessa quinta-feira. Nós vamos falar sobre frações simplificadas, né? Simplificando a fração, como que se faz esse processo. E nós vamos também fazer as atividades do antes de seguir, tá? No nosso livro didático, na página 175, 176 e 177, nós vamos ver esse assunto, tá bom? Pessoal, vamos lá então para a gente entender como que se dá esse processo aí, né? Para encontrar frações equivalentes, né, nós vamos aí multiplicar e dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Quando se efetua uma divisão em termos de uma fração, ocorre uma simplificação dessa fração. Observe essa fração aí, 8 sobre 12. Nós vamos simplificar essa fração. Então, nós vamos achar um número que dividindo vai dar um número menor. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3, tá? Esse é o primeiro exemplo que nós vamos ter aí. Simplificar uma fração é encontrar uma fração equivalente mais simples. Então, 2/3 é uma fração mais simples do que essa primeira fração que estava aí. O que pode ser feito dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, tá? É isso que a gente pode fazer nessa simplificação de fração aí. Nós vamos ter outro exemplo lá na página 176, tá? Aqui nós vamos fazer a fração mais vezes. Nós vamos dividir a fração mais vezes até a gente conseguir reduzir essa fração para uma fração mais simples, tá? Quando uma fração não pode mais ser simplificada, significa que ela não pode ser mais dividida, ou seja, não pode ser mais dividida tanto o numerador quanto o denominador da fração por o mesmo número ou maior que 1, diz-se que é uma fração irredutível. Então, você foi lá e está simplificando ali o numerador e o denominador daquela fração. Se você não encontra mais número para dividir, é uma fração irredutível, tá? Então, não esqueça desse termo, viu, gente? Irredutível, ela não vai reduzir mais. E aqui nós vamos ter o exemplo dessa fração aí, né? Uma fração que vai ser simplificada. 18, né, sobre 24. 18 dividido por 2 dá 9. 24 dividido por 2 dá 12, né? Aí dá para simplificar mais uma vez. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Beleza? Não esqueça, quando não dá mais para dividir a fração, ela se torna irredutível. E aí você vai ter aí no antes de seguir exercícios específicos desses dois exemplos, tá? Tanto a número 12 quanto a número 13 você vai ter que simplificar e na outra questão você vai ter que simplificar mais de uma vez, tá? E na 14 e na 15 você também vai fazer, né? Essas frações que estão aqui na 14 você vai tornar elas irredutíveis, então elas não vão conseguir reduzir mais. E na 15 você vai descobrir 3 possibilidades de tornar verdadeira a sentença dessa fração a seguir. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos ter a presença do Arthur Lemos. Está ajudando a gente aqui nesse conteúdo. Ele grava um vídeo super legal, com uma aula super bem elaborada. E ele vai estar completando o meu vídeo aqui. Então, quando você terminar de assistir, não saia daí e assista o vídeo do Arthur Lemos. E não deixe fazer a sua atividade. Não deixe acumular, porque provavelmente você vai ficar com tudo em dia e não vai ter problemas, tá? A nossa avaliação parcial de matemática já está chegando, né? Inclusive daqui, sem ser na segunda-feira que vem, na próxima. E a fração é algo que eu vou pedir na próxima, tá bom? Pessoal, um forte abraço, até amanhã na nossa live. Não esqueça de fazer as atividades de hoje. Um forte abraço e um agradecimento especial a Joana e o Arthur Lemos. Beijos, até amanhã! E aí, gente, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem aí? Como é que passou a quarta-feira? Foi boa? Bom, talvez vocês estejam perguntando o que eu tô fazendo aqui. Bem, hoje eu
eu fui convidada pela professora Renata para dar o conteúdo de matemática. E o tema de hoje vai ser simplificação de fração. Então, para a gente fazer uma fração equivalente, né, a gente tem que multiplicar ou dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número. Ou seja, isso aqui é uma fração equivalente. Mas como? 2 vezes 4, ó, desculpa gente, 2 vezes 2 é igual a 4, certo? E 4 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, uma fração que é 2 quartos, a fração equivalente dela é 4 oitavos, né? Tem outros exemplos de frações equivalentes, mas o exemplo aqui foi esse. Ah, e lembrando novamente, tem que ser pelo mesmo número, porque senão isso pode dar uma diferença assim, muito grande e não vai ser uma fração equivalente. A simplificação de uma fração é quando você vai encontrar uma fração equivalente de um modo mais simples. Como a gente faz isso? Bem, aqui nós temos a fração 6 décimos. Como a gente vai fazer uma fração equivalente usando a simplificação de fração? Muito bem. Vamos fazer isso aqui. A gente vai usar a divisão, né? Então, a gente vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou seja, vamos dividir aqui por 2. Aqui, ó. 10. Aqui. Faz uma pouquinho aqui. E 2. Dividir. Muito bem. Vamos lá. 6 dividido por 2, 3. Então, vamos lá. 3. E 10 dividido por 2, 5. Ou seja, é assim que você faz uma simplificação de fração. É basicamente você dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número. Então, você vai conseguir uma fração equivalente usando a simplificação de fração.